futebol consistente, por enquanto, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Único. No intervalo, o Marlon dá uma entrevista para a transmissão e ele fala assim, quero agradecer ao árbitro porque acabou esse primeiro tempo. A gente estava completamente perdido, os últimos 10 minutos a gente não sabia o que fazer. Então, que bom que acabou esse primeiro tempo para a gente voltar para o segundo tempo e tentar um empate. Sabe o que é o mais doido disso? É que o Atlético Goianiense não fez 42 minutos ruins de primeiro. Jogou verdade. bem. É. Teve mais posse de bola do que o Palmeiras. Cedeu espaço, mas veio jogar. Jogou futebol no Allianz. Teve um contra-ataque quando estava ganhando por 1-0. Pois é, então não se escondeu do jogo, sabe? Se apresentou, o Jorginho vem armando bem essa equipe. Não é uma equipe que frágil, é uma equipe consistente dentro desse mar de inconsistência que é o futebol brasileiro. Mas isso durou 42 minutos, como disse o Birner. A onomatopeia ela é perfeita. Foi pá, 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 acabou o jogo. Foi um negócio, assim, impressionante, né? Dá uma funk, música, né? dá um refrão de uma música. Impressionante. O Jorginho, lá quando o Luan acaba fazendo o gol contra, o Jorginho, ele não comemora muito, ele fica ali de cabeça baixa. Por que ele tá assim com essa cabeça? Será que ele já tá sabendo que esse Palmeiras tem tudo para virar a partida? Foi realmente o que aconteceu. Que tal fugir do tédio e ainda conquistar um corpo mais bonito e saudável? Conheça. O Palmeiras virou e foi com uma facilidade como o Palmeiras joga por música, já que a gente está falando de refrão, Birner. É isso, é impressionante. Tudo planejado acontece em campo. Erros são normais, é o jogo, o Abel fala, o time vai perder, e isso pode acontecer tanto agora como pode acontecer mais para frente, no mata-mata, ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas quando a gente fala de trabalho, daquilo que é possível se controlar, num jogo que não é plenamente controlável, o futebol não é plenamente controlável por ninguém. Ninguém, nem Guardiola, o técnico que faz o jogo de mais controle que tem no futebol, consegue controlar o esporte plenamente. Dentro daquilo que é possível, está tudo controlado, está tudo sob domínio do técnico e dos jogadores. É muita coesão. E o Palmeiras, eu gosto de lembrar sempre, deveria, nesse momento, fisicamente, estar enfrentando mais dificuldade que as outras equipes. O Palmeiras voltou antes, levou o Mundial extremamente a sério, ficou no limite para sair com o empate do Chelsea e resolver, quem sabe, ali nos pênaltis, uma decisão contra uma equipe tecnicamente bem melhor. Ou seja, coletivamente, o Palmeiras fez um jogo melhor que o Chelsea naquela partida. O técnico falou, olha, não sei como vai ser fisicamente mais para frente. E o time, por enquanto, não dá nenhuma amostra de queda de rendimento. Ainda soube administrar, porque usou reservas da Libertadores, né? No jogo hoje, troca jogadores importantes, sai Dudu, sai Scarpa, porque não tem o Veiga. Jogaram uma hora. Scarpa, Dudu e Veron jogaram uma hora. Com 14 minutos do segundo tempo, tira todo mundo e começa a trocar. Porque pensa nas próximas rodadas, quem está em campo não precisa jogar na mesma intensidade, porque se o Palmeiras encara o segundo tempo como encarou o primeiro e o Atlético vai para cima como foi, esse placar podia dobrar. Só que aí entra o calendário do futebol brasileiro, que impede o espetáculo, impede essas goleadas assim com frequência, porque quando você tem uma situação dessa, não adianta você viver de utopia, você precisa viver de realidade. Vai ter uma próxima rodada, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vem jogo em cima de jogo, meio de semana, e o treinador precisa ser realista, ele não pode viver de sonhos, é a realidade. Por exemplo, ano passado, quando coloca o time reserva contra o São Paulo na Libertadores, incomoda a torcida, que levou o Palmeiras a ser bicampeão da Libertadores, não foi o sonho. E, na verdade, acho que o torcedor tem que sonhar com o título e esse time permite que o torcedor sonhe com qualquer título que ele está disputando. E o que foi que o Abel falou? Eu tenho um plano, ele tinha um plano e o torcedor depois comemorou muito mais. A gente tem os lances dos gols, mas a gente tem acelerado, tá? É time-lapse. E aí a gente colocou... Porque ele tá festejando, comemorando, outro. Acho que ele fica tão acuado quanto o time adversário de tanto comemorar gol. E o Atlético Goianiense não tem como se organizar ali. Como é que a gente vai fazer essa defesa, né? É 40, 42, 44, depois 46. É impressionante, realmente, o que consegue fazer esse time do Palmeiras nesses últimos 6 minutos do primeiro tempo. Agora, Zupac, o Birner estava falando algo muito importante para esse Palmeiras. Eu acho que até mais importante do que essa vitória e do que esses 6 gols, esses 4 gols nesses 6 minutos. Sim. Porque é muito claro que o Abel faz isso. É muito claro que ele fala, olha, a gente já tem aqui um jogo completamente dominado, a gente vai ter Libertadores, a gente tem Copa do Brasil e a gente tem o São Paulo na próxima rodada, que é na segunda-feira. Ele faz isso com muita tranquilidade
e ele consegue algo que é muito importante, que ele fala em todas as entrevistas coletivas. Eu preciso do meu time forte fisicamente. E não é só discurso, né? Porque se a gente olhar hoje, o Palmeiras estava desfalcado de 2 dos seus titulares. Os 2 fora por problemas musculares. O Rafael Veiga e o Marcos Rocha. Para mim, os 2 melhores jogadores do Palmeiras na competição. O Veiga é o craque que é pro nosso contexto aqui, todo mundo sabe. Mas o Marcos Rocha, para mim, é um dos grandes jogadores do campeonato. E, inclusive, a ausência do Rocha hoje propiciou o Palmeiras fazer algo diferente. O Palmeiras joga quando não tem a bola com linha de 4 e o Rocha de lateral direito. Quando o Palmeiras tem a bola, o Rocha é zagueiro. O Palmeiras joga com 3 zagueiros com a bola. Rocha, Gomes e Luan. E aí o Dudu joga super aberto pela ponta. Hoje, sem o Marcos Rocha, ele foi com o Gustavo Gomes. E ele não mudou o sistema. Então, sem a bola, o Gomes era lateral direito e com a bola, o Gomes era esse zagueiro pela direita que o Marcos Rocha é. O detalhe é que quando o Marcos Rocha está em campo, o Palmeiras tem um lado direito muito forte, com ele, com o Dudu. Eu até fui olhar os números antes do jogo. Antes do jogo, o Palmeiras tinha no campeonato 107 cruzamentos pela direita e só 69 pela esquerda. Ou seja, o lado direito é o lado forte do Palmeiras. Hoje, sem o Rocha, para ajudar o Dudu nessa construção, o que fez o Palmeiras? Conseguiu inverter o eixo do jogo. Então, os 2 gols construídos de bola no chão vieram por onde? Vieram pela esquerda, onde o Palmeiras menos joga, com o Gabriel Veron aparecendo. E essa é outra notícia muito importante para o Palmeiras. Sim. Enfim, uma sequência, enfim, o desenvolvimento técnico de um jogador que todo mundo sabia que tinha condições. Então, o que o pessoal esperava do Verón não era na temporada passada, não, era na temporada retrasada que se esperava do Verón, exatamente. Ele era 19, aí 20, ele acaba se machucando ali para o final do ano, 21 não é uma boa temporada. O Wesley passa à frente dele, o Wesley passa e agora ele está voltando, mas não quer dizer que o Wesley não está lá. Não. O Wesley também é uma boa notícia, o Breno Lopes também entra muito. Olha, o Abel Ferreira só tem boa notícia para essa torcida. Os jogadores se machucam e o Abel Ferreira continua dando boas notícias. Quando você pensa na base do Palmeiras, na geração dele, o Patrick de Paula chegou a ultrapassar o Verón em algum momento, o que hoje não está mais em alta. O Gabriel Menino disparou na frente, o Wesley passou na frente, o Danilo, então, passou e continua muito na frente. Só que aí são as coisas do futebol, talvez mérito, talvez sorte, talvez tudo junto, porque é um jogo. O lance mais importante do Palmeiras na última temporada sai do pé do Verón. Isso, o gol contra o Atlético em Minas, para mim, é o... Ele acaba de colocar o Verón vai ao fundo, o Nathan Silva escorrega e o gol do... Então, era o mais promissor no início, fez a jogada mais importante do bicampeonato do Palmeiras na Libertadores. Tudo acontece a favor, porque o time faz as coisas certas e isso também acho que facilita que as coisas funcionem da maneira que o torcedor do Palmeiras quer, que o técnico quer, que os jogadores querem. A gente nota um time muito leve mentalmente, muito feliz, muito competitivo de um jeito tranquilo. E sem se apavorar em nenhum tipo de circunstância do jogo, né? Acho que o Palmeiras sabe que a qualquer momento ele pode reverter o quadro. Parece que é isso E mesmo. Hoje não e foi... os adversários parecem também entender isso. É tipo assim, eu não sei, a gente faz o gol, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos com esse Não se mata o Palmeiras facilmente. Mas de jeito nenhum. É até o último minuto uma luta para tentar vencer esse time. E é algo que não acontece há 18 partidas. O Palmeiras está há 18 jogos sem perder. É realmente uma sequência impressionante. A gente vai acompanhar a entrevista do Abel Ferreira. A gente também está na zona mista lá no Allianz Parque e a gente está lá com o Vinícius Nicoletti. Para lá que a gente vai. Vamos conversar com o Vinícius Nicoletti um pouquinho, saber aí da expectativa, da alegria da torcida, da suavidade dos jogadores depois de uma partida como essa, Vini. Oi, Marcela, muito boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Olha, foi impressionante acompanhar essa virada do Palmeiras aqui no estádio. O torcedor do Palmeiras não conseguiu nem sentar, você estava citando isso no seu comentário, e realmente isso aconteceu, porque o torcedor estava comemorando um gol e já saía outro. Acho que a definição boa foi do Marlon, o lateral do Atlético Goianiense, na saída de campo do intervalo. Ele falou assim: graças a Deus acabou o primeiro tempo, que o Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos. Destaque para a excelente partida do Gustavo Gomes, retornando à equipe depois de 3 jogos. Ele começou o jogo sem o Marcos Rocha na lateral direita, né? O Zupac já destacou aí, fazendo essa função na direita. Jogou muito bem na defesa, apoiando, fez um gol no segundo pau, depois fez o 4º gol também no primeiro pau. Jogador que briga por todas as bolas. Vou usar uma expressão aqui que ficou consagrada com Osmar Santos.
Ele é um verdadeiro animal. O zagueiro paraguaio retornando à equipe e fazendo essa excelente partida. Depois ele foi com a zaga quando o Mike entrou no time no segundo tempo, já dando ritmo de jogo para o Mike. De repente pode reaparecer na equipe titular no próximo jogo contra o São Paulo, segunda-feira, clássico no Morumbi. Então o Palmeiras fez esse placar na primeira etapa, essa virada de 4 gols, que foi realmente impressionante acompanhar no campo. E depois, no segundo tempo, administrou essa vitória com várias mudanças na equipe. Logo com 13 minutos, saindo o Dudu, o Veron e também o Scarpa, entrando o Breno Lopes, jogadores de frente, o Wesley e também o Atuesta. Então algumas mudanças na equipe para o segundo tempo, já pensando aí na sequência que o Palmeiras tem, porque é Campeonato Brasileiro na segunda-feira, depois São Paulo novamente pela Copa do Brasil, Brasileiro contra o Avaí, aí tem oitavas de final de Libertadores e novamente o São Paulo pela Copa do Brasil, jogando aqui no Allianz Parque. Então, Palmeiras realmente administrou esse resultado no segundo tempo e a torcida, é claro, saindo feliz da vida com o desempenho do time. Quase 40 mil pessoas, 38.888 torcedores aqui no Allianz Parque, segundo o melhor público do ano, perdendo apenas para a partida contra o Botafogo, mais de 40 mil aqui no Allianz Parque. Então, Palmeiras, melhor ataque, líder isolado, melhor defesa e com 18 jogos de invencibilidade nesta temporada, com excelentes números também no Allianz Parque, 17 jogos e apenas uma derrota, 13 vitórias e 3 empates. Palmeiras tem mais de 80% de aproveitamento jogando em casa aqui no Allianz Parque. Daqui a pouquinho, Marcelo, aliás, tem mais uma notícia, o Zé Rafael tomou um cartão amarelo, vai ser desfalque certo para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, então sem o Zé Rafael, que fez o primeiro gol, é o aniversariante da noite, está fora do próximo jogo contra o São Paulo. Então daqui a pouco, Marcelo, a gente volta aqui da Zona Mista e também para ouvir o técnico, o Abel Ferreira, falando de mais uma vitória do líder do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Marcelo? Vini, tá bom, combinado então. Daqui a pouquinho a gente volta para o Allianz Parque e a gente vai ouvir o Abel Ferreira e também os jogadores que passarem ali pela Zona Mista. Você olha potencial de elenco e você vê 2 ali com chances de brigarem pelo título. Quer uma ajudinha para realizar seus objetivos? Você pode fazer isso no app do BB pelo Palmeiras, o Atlético e o Flamengo. O Flamengo vai fazer uma janela muito forte de transferências. Vai ser protagonista, inclusive, em nível continental, não só aqui no nível nacional. O Palmeiras também, né? Tem reforço chegando hoje. Também acho que... Não, e acho que pode contratar mais, né? Aquele dinheiro que estavam falando para colocar no centroavante caro, né? Que não conseguiram trazer, tá lá. Só que o Abel quer o jogador que chega e resolve, não quer o jogador qualquer. Mas o Flamengo já tem uma pontuação abaixo e aí precisa contar com o declínio do Palmeiras e com a melhora consistente dele para poder brigar. O Atlético também pode brigar. Os outros times só vão conseguir brigar se esses 3 erraram muito. E o Palmeiras, quando a gente fala do aspecto coletivo, da confiança e tudo mais, está na frente. Então, eu acho que esse é um momento crucial, porque o Palmeiras pode, de repente, abrir uma vantagem ainda maior em relação aos adversários, se os adversários tropeçarem, e aí passa a ser o principal candidato no Campeonato Brasileiro, sendo que a gente olhava no início da temporada para os elencos e falava, o Palmeiras está na briga, é um dos 3 candidatos, mas é o que tem o elenco com menos chances num campeonato de regularidade. Só que todo o externo, além da qualidade dos jogadores, nisso o Palmeiras tem goleado os adversários, com muita sobra, né? O Ertugrul Mohamed está balançando no Atlético. O Dorival chegou agora no Flamengo, acho que o time vai melhorar muito, consegue brigar com esse Palmeiras, não sei. E aí também pesa se o time segue em Copa do Brasil, se o time segue em Libertadores. É isso aí, galerinha. Verdão